que puericultura de uma criança de 30 dias de vida, a mãe refere que está amamentando de modo exclusivo e que sua produção de leite é muito grande, relatando que precisa usar protetores mamários constantemente. Olha, ela usa protetores mamários constantemente, pois sempre está vazando o leite das mamas. Conta também que na última semana teve dificuldade para amamentar devido a prurido intenso e ardência na região mamilar. Então, veja, ela tem prurido e ardência na região mamilar. Ao exame das mamas, lactente observa-se a pele dos mamilos e da auréola avermelhada, brilhante, com fina descamação. Tem descamação e tem prurido. Pode ser algum fungo. E pode ser também somente uma inflamação. E a descamação pode ser por causa da ingurgitação que está muito grande, né? O bebê encontra-se em bom estado geral, normal ao exame físico e com ganho ponderal de 40 gramas por dia. Considerando o quadro descrito, faça o que se pede nos itens a seguir. Então, veja, a gente tem um caso de ingurgitação mamária por causa da técnica de amamentação. Não é isso que está acontecendo? As mamas estão tensas, volumosas, quentes. Está gerando até... Isso que ela está descrevendo pode ser uma fissura, não é verdade? Então, é isso aí. Agora, letra A. Cite duas hipóteses diagnósticas para o caso. Veja, aqui você tinha que saber, sim ou sim. Tem uma que você tem que saber sim ou sim. Então, eu vou considerar que uma é mais difícil de saber do que a outra. Mas uma era ingurgitação mamária por técnica inadequada. Ou então trauma mamário por técnica adequada. Porque ela diz que está tendo, observa-se pele de mamilos e areola avermelhada, brilhante, com fina descamação. Então, isso aí é uma ingurgitação mamária com técnica inadequada. E aí, veja que a mãe refere que está amamentando de modo exclusivo, a produção de leite está muito grande, precisa usar protetores mamários constantes, pois sempre está vazando leite das mamas, e conta que na última semana teve dificuldades para amamentar devido a prurido intenso e ardência na região mamilar. Pode ser alguma lesão da mama. Então, lembra que quando a técnica está inadequada, a criança não mama completamente, a mama fica engurgitada e aí se formam as fissuras, as lesões, as infecções que podem vir. A própria fissura, a própria lesão pode gerar uma infecção. Pode ter mastite, pode ter abscesso, um monte de coisa. Mas aqui ele não falou de mastite nem abscesso, não falou nada, né? Então, ele faltou dar dados, mas aí os dados que a gente tem. A mama está engurgitada, está lesionada e tem também uma lesão que tem descamação e prurido, né? Então, isso pode ser simplesmente uma fissura e pode ser que isso seja uma outra coisa, outro tipo de infecção, aí por fungos ou qualquer coisa que seja. Certo? Então, uma que você tinha que saber era trauma da mama por ingurgitação. Então, essa daí tinha que saber. Trauma, ou então, erro na técnica ingurgitação mamária. Isso daí tinha que saber certinho. Agora, qual é o fungo que causa, porque tem descamação, prurido, pode ser uma questão alérgica? Pode. Podia ser que fosse. Mas, geralmente, a lesão mamária, ela gera infecção. E qual é o fungo que já está da flora normal? É a cândida, a candidíase. Então, pode ser candidíase mamária e trauma ou lesão ou técnica adequada com ingurgitação mamária. É isso que está acontecendo. E é por isso que tem fissura. Pode ser uma fissura, por exemplo, isso daí. Não é isso? Letra B. Explique as duas hipóteses diagnósticas, discorrendo sobre os fatores predisponentes a cada hipótese e o manejo adequado de cada uma. Então, veja. Falando primeiro do trauma, né? Do erro da técnica, o que acontece? Quais são os fatores? Então, veja, se a mãe tem uma pega inadequada, a criança tem uma pega inadequada, já a pega inadequada, por estar amamentando no mamilo diretamente, não na areola, não pega na areola, pega no mamilo, já pode gerar uma lesão, uma fissura, que vai predisponer a ter a fissura e aí tudo, né? Então, esse trauma pode ser por causa do posicionamento inadequado, a pega inadequada. Pode ser também por causa do formato do mamilo. Às vezes o mamilo é para dentro, às vezes ele é curto, às vezes a criança não abocanha normalmente, e o mamilo pode ser, ou pode ser invertido também, esses mamilos, né? Pode ser porque ela está usando, veja que ela está usando, né? Protetores mamilares. Esses protetores podem gerar alteração do bico, elas podem gerar lesões na mama, então, e pode ser fontes de infecção também. Então, somente os protetores mamários, que ela disse aqui, né? Precisa usar protetores mamários constantemente. Esse uso de protetores mamários pode gerar alterações aí, certo? Pode ser também, por exemplo, por uso de algum creme, algum óleo, são coisas que fazem com que predispõem
a ter alteração, né? O uso de protetores mamários, a gente já falou, exposição por exemplo, se ela não enxuga adequadamente a mama, se ela está úmida todo o tempo. Então, os cuidados com a mama que podem estar inadequados. Por exemplo, ela coloca o sutiã e fica derramando leite. E essa umidade pode gerar infecção. E pode gerar também as fissuras e tudo isso daí. Então, a umidade pode gerar alteração. Então, permanecer aí com essas questões de umidade. Certo? Pronto. Então, já falei várias coisas aí que podem gerar fatores que são de risco para a questão do trauma mamário. O que eu vou fazer quando tem o trauma, né? Quando tem a técnica inadequada? Primeiro veja, coisas que a gente pode fazer. Preparar a mama. Então, a mama está ali muito tensa, engurgitada. A gente pode retirar, ordenhar a mama antes da criança pegar. Pode fazer a técnica adequada de amamentação, né? Eu posso, então, posicionar a criança adequadamente. Aí, o que acontece? Então, eu posso utilizar também aquelas almofadas que posicionam a criança adequadamente, ou conchas, né? Posso dar anestésicos via oral para a mãe, já que ela está tendo dor, né? Posso orientar o posicionamento adequado da criança. Tudo isso daí a gente pode fazer como manejo da criança. Falando um pouquinho sobre o posicionamento. Como é que é o posicionamento adequado da criança? Então, é barriga com barriga, lábio inferior evertido para fora, assim, ó. Lábio superior tem que abocanhar a areola, não é o mamilo, então abocanha a areola. A parte superior da areola, ela fica exposta, a gente visualiza, e a parte inferior a gente não visualiza. O queixo da criança encostado no peito e ela de forma retinha, a cabeça mais alta do que o tronco. Essa é a posição correta do bebê e a pega adequada, né? A boca, o lábio inferior é vertido e aí tal. Esse é a pega, o posicionamento adequado e a pega adequada da criança. Certo? Quando já tem uma lesão, o que pode ser feito? Que já está instituída a lesão já está ali. A gente pode utilizar o próprio leite do peito da mãe para passar na lesão e dar banho de sol. É isso que a gente não deve passar nenhuma pomada, nem nada disso. Certo? Agora, se tem uma infecção, aí tem que ser tratado com antibióticos. Tem uma infecção bacteriana, tem que ser tratado com antibiótico. Se, por exemplo, a mãe de jeito nenhum não consegue de jeito nenhum amamentar, então pode ser interrompida temporariamente a amamentação daquele peito e pode ser feita a extração manual do leite aí para esvaziar o peito, enquanto ela sara da fissura e da lesão, certo? Agora, pronto. Então, nós falamos do manejo e dos fatores de risco para... Né, ele perguntou aqui, né? Explica as hipóteses diagnósticas, discorrendo sobre os fatores predisponentes de risco, né? E o manejo adequado de cada uma. Então, a gente já falou da ingurgitação. Agora, falando da candidíase, né? Podia ser uma candidíase, porque isso tem prurido e escamação. Na candidíase, quais são os fatores predisponentes? A umidade, a alteração da flora. Então, uso de antibióticos, imunossupressão, alguma doença que a paciente esteja, uso de corticoides. Então, tudo isso pode alterar a imunidade e pode fazer com que ela esteja mais predisposta a apresentar a candidíase. Então, utilizou um antibiótico, teve um trauma, o próprio trauma, ele pode gerar aí uma porta de entrada para que exista uma infecção. Alguns contraceptivos orais também podem predisponer a alteração hormonal e fazer com que a mulher ela tenha aí a predisposição a apresentar a candidíase mamária, né? Mas é por imunossupressão. Agora, como é que a gente faz? Primeiro, falando do tratamento não medicamentoso. Então, manter a mama sempre enxuta, não é? Então, evitar a umidade, lavar bem os mamilos, enxugar adequadamente, colocar exposição à luz solar, utilizar o próprio leite do peito para a cicatrização. Então, são manejos não medicamentosos que podem ser utilizados. Tratamento medicamentoso, a gente pode fazer um antifúngico tópico, por exemplo, miconazol, clotrimazol, né? E se tiver pegando várias partes do corpo, não é só na mama, aí tá mais disseminado, aí pode ser utilizado o fluconazol, logicamente. Não pode estar gestante para usar fluconazol e aí não tem problema durante a amamentação, pode ser usado sim o fluconazol durante a amamentação, mas a gente deve utilizar em casos graves e ausência de resposta a tratamento tópico. Aí usa fluconazol.
E aí vai usar por 14 dias o fluconazol, né? O uso de fluconazol, um comprimido por 14 dias. Pronto, falamos aí o que é que predispõe a candidíase e como vai fazer o manejo. Tem que tratar a mãe e mesmo que a criança não apresente alterações, tem que ser tratada também a criança, certo? Então, deve ser feito o tratamento da criança também, né? Aí a gente pode fazer, no caso da criança, a gente pode usar nistatina oral, que é o gargarejo com a nistatina oral, ou com miconazol gel oral, né? Um antifúngico oral. Pronto, então respondemos a letra B, e a letra C ela pergunta assim: descreva pelo menos 4 orientações gerais pertinentes e adequadas para, neste caso, melhorar a saúde da lactente e a amamentação. Aí a gente já fez, né? Já falamos várias vezes. Veja como essa questão é repetitiva. Então, por exemplo, não usar os protetores mamários. Esse aí, os mamilares do mamilo, né? Não usar protetores. A gente pode fazer, então, isso daí já de cara. Outra coisa que a gente pode dizer para fazer, a técnica adequada. A técnica adequada. Posicionamento e técnica adequado. A gente pode pedir para, se está engurgitado, usar compressas frias, né? Compressas frias vão ajudar aí. Utilizar o próprio leite do peito para fazer a cicatrização. Expor ao sol, né? Evitar o uso de bicos, porque vai dificultar a amamentação, né? E manter a mama sempre ordenhada. Então, se está cheia, a gente tem que fazer a ordenha manual, guardar esse leite na geladeira, no freezer aí por 15 dias. E eu posso até, inclusive, doar, né? A mãe pode doar esse leite aí. Certo? Pronto. Basicamente, essas são as coisas mais importantes aí. Já falamos mais de 4 orientações que você poderia dar aí para a mãe. Certo? Então, veja, a questão é simples, ela é repetitiva. Tudo que eu falei aqui você já sabe. Talvez você se confundisse um pouco no segundo diagnóstico da candidíase, mas a ingurgitação mamária com trauma ficaria fácil, porque é o que a gente espera quando a mãe ela não tem uma técnica adequada da amamentação. As fissuras e tudo isso. Inclusive, pode ter até mastite e abscesso, né? Nesse caso aí apresentado, não tinha nada disso. Era só a mesma técnica inadequada e a candidíase. Pronto.